como que a gente pode ter o negócio e tecnologia andando juntos. Aí tu cita growth, tu cita marketing, tu cita áreas como B2B. Eu gosto de falar em complexidade, porque complexidade é uma palavra que tem complexo. Com é junto, né? Sim. Com é junto, é o prefixo de junto. E plexo vem da anatomia, que quer dizer uma célula junto com outra célula, vai formando um tecido, vai formando um órgão, um osso. Então é uma rede integrada. Então algo com complexidade é essa inter-relação. Então é isso que tu está falando, a área de tecnologia não é isolada, ela precisa olhar para produto, para marketing, para growth, para B2B, para poder entender o cliente, aí tu citou na tua jornada, que fez sentido para poder estar próximo do atendimento, escutar as dores. Então olha quantas camadas a gente tem dentro do negócio, né? Então como é que a gente não vai pensar a figura do Tech Lead como uma figura que pode potencializar? Que dica que tu dá num primeiro momento, assim, para a pessoa começar a se inserir dentro dessa mentalidade? Traz até um pouco de como foi a minha trajetória aqui dentro da Rocket também. Só complementando, você comentou sobre a ambiência, né? Até para compartilhar aqui, eu vim de uma família onde todo mundo empreende, todo mundo, meus pais, meus avós, meus primos, todo mundo construiu alguma coisa, então eu estava inserido num ambiente como esse, então tenho essa tendência a gostar muito de negócio. Mas quando eu entrei na Rocket, eu vim de um momento onde eu estava muito mais atrelado ao técnico, e aí, estando aqui dentro, eu comecei a perceber as oportunidades de como isso eu já fazia algumas coisas por fora, de ter uma empresa além da Rocket, onde eu atuo, assim como também ter apoiado outras empresas, o quanto a gente que tem um conhecimento técnico consegue sentar com alguém de marketing e trazer oportunidades. Como que a gente consegue sentar e falar, poxa, olha só, existe tal ferramenta, a gente pode fazer isso. Às vezes eles trazem campanhas, vêm com muitas dúvidas, e a gente estar perto para sentar e conversar e falar assim, poxa, a gente pode fazer desse caminho, podemos fazer assim, e entender esse time, entender como eles trabalham, como eles querem, e para ver as oportunidades que a gente pode acrescentar para eles. Então, desde, por exemplo, temos uma ferramenta que a gente pode introduzir aqui dentro, integrar para facilitar a vida do time de marketing, de conseguir colher dados, colher as leads, ou de integrar isso com quem são os usuários que a gente tem na plataforma. Então, estar perto, dar essa oportunidade é muito legal. E quando você entende uma área, quando você entende esses outros setores, isso vai permitir com que você, na verdade, não olhe apenas para a parte do produto, porque o Tech Lead, ele geralmente está junto com o time de produto. O Tech Lead, por padrão, faz parte do time do produto. E aí a gente costuma muito a olhar só para o produto que você está vendendo em si. Então, por exemplo, aqui na Rocket é uma plataforma. E aí, no começo, quando eu estava aqui, eu estava muito focado em só ajudar no produto. Então, poxa, vamos fazer o produto aqui, vamos fazer o produto assim, talvez para o usuário é melhor assim. Poxa, eu como programador, eu gostaria de estudar dessa forma. Então, talvez a gente ajudava muito dessa forma mais interna, que era muito legal. E aí começou a aparecer oportunidades onde o time de marketing precisava fazer uma ação. Então, a gente sentava junto e entendia, poxa, talvez a gente, com acesso ao banco de dados, consegue olhar e falar assim, poxa, olha só, aqui a gente tem tanto de engajamento. Os usuários estão entrando por aqui, mas eles não estão indo. A gente conseguia analisar esses dados, sentar com o time de marketing e ver oportunidades que a gente poderia setar para melhorar. Então, desde dar ideias como, por exemplo, o sistema de indicações que a gente fez por um tempo aqui dentro da Rocket, dentro do LWs, onde o pessoal ganha. Então, como que isso funciona? Como que a gente pode fazer para entender se o pessoal que se inscreveu, indicou, ele comprou, quantos converteram? Fez sentido? Está valendo a pena a gente fazer todas as vezes para entender se aquilo que nós fazemos aqui dentro é operável ou não. Então, esse é, por exemplo, um dos exemplos que a gente pode inserir. E quando a gente começa a entender um pouco melhor do mercado, e aí começou a despertar um pouco de interesse de entender, então eu comecei a estudar sobre marketing. Hoje a gente ouve muito falar sobre lançamento, sobre perpétuo, entender esses conceitos de outros times que não tem nada a ver com Tech Lead, mas entender como eles funcionam para a gente entender, cara, como que eu devo construir a minha plataforma? Como que eu, dentro do time de produto, posso visualizar isso, olhar para a tecnologia, entender, já que, como Tech Lead, pelo menos aqui dentro da Rocket, eu entendo de ponta a ponta o produto. Eu entendo o que dá para fazer, o que não dá, o que já tem, o que não tem, como que nós podemos dar um próximo passo. Então, olhando isso, como que eu posso pegar esse conhecimento sobre essa área e poder compartilhar aqui, melhorar? Como é que a gente pode melhorar a nossa conversão do carrinho? Como que a gente pode deixar o carrinho melhor para o formato que a gente tem hoje? O que a gente pode atualizar lá dentro para a gente conseguir garantir mais conversão? Então, quando você começa a entender um pouco mais de outras áreas, você já não olha mais para, poxa, eu vou fazer aqui dentro uma melhoria na minha plataforma só por fazer, só porque o Product Manager pediu. Não, vamos entender por quê. Tem essa tecnologia, podemos agregar isso no sistema de notificações, podemos agregar isso no sistema de conversão. Talvez não faz mais sentido a gente
ter uma autenticação padrão, talvez a gente deveria contratar um serviço de fora para, enfim. Então, quando a gente começa a entender isso, como tech lead, a gente começa a poder contribuir com o negócio. Então, já faz um ano mais ou menos que a gente trouxe para dentro da plataforma todos os eventos da Rocket. Então, e no meio do caminho a gente vai encontrando algumas dores, como por exemplo, o YouTube, ele suporta lá 50 mil, 100 mil pessoas simultâneas e ele não trava. Só que a nossa plataforma não era feita para isso. Então, houve alguns eventos onde a quantidade de pessoas que vinham era muito maior do que a gente esperava e a gente precisou aprender com isso. Poxa, por quê? Porque eu estou afetando o time de marketing se a minha plataforma não funciona. Então, estar ligado a negócios e entender, poxa, olha só, como que as outras empresas atuam para conseguir aumentar a quantidade? O que existe de tecnologia? O que existe de melhorias que a gente pode fazer? E aí a gente, por exemplo, fez uma série de mudanças para que permitiu que, por exemplo, no evento seguinte a plataforma aguentasse uns 40% a mais de usuários que teve no anterior, onde ela deixou de suportar todo mundo, e ela conseguiu aguentar tranquilamente. Então foi de entender, poxa, como eu posso ajudar marketing e como outras empresas funcionam. Então a gente precisa estar ligado nisso. Então é até mais do que só a parte técnica, mas entender bench de outras empresas, entender como que elas operam, como fazer, como funciona o mercado para ver se faz sentido e como que a gente pode pegar esse mercado e usar a tecnologia para expandir ainda mais e fortalecer aquilo que outros setores precisam.